Olá, boa tarde. Eu vou entrar no meu celular também, porque eu acho que pode acabar minha bateria aqui, eu esqueci de trazer. Claro, claro. Mas vou deixar silenciado tudo, só se cair eu tô aqui no celular. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Tudo Oi, bom? boa tarde. Olá, Boa tarde, Vanesca. Tudo bom? Olá, Caroline. deixa eu mandar aqui. Uma curiosidade, vocês todos, a maior parte dos rostos eu conheço, teve alguns que entraram hoje. Tem alguém que está chegando agora ou não? Só por curiosidade. Eu participo do outro encontro, de Lacan. Hoje é a Ah, primeira vez participando desse. seja bem-vinda. Obrigada. Enquanto a gente aguarda mais algumas pessoas chegarem, só para situar já um convite, né? Aqui a gente está lendo o Geodora, é um laboratório de tessituras que é para pensar as estruturas clínicas. A gente escolheu então essa obra do Geodora, que é muito comentada, um ponto de partida interessante para a gente pensar isso. E a gente passou pela parte da perversão, e aí hoje a gente vai fazer uma conversa sobre o assunto, né, da estrutura perversa, uma convidada, e aí, na sequência, a gente vai para a estrutura histérica, nesse mesmo horário, né, é o horário dos encontros, toda segunda-feira, às 16 horas. Então, quem está chegando agora, fique à vontade, tá bom? A Josiane já vai entrar, mandei o link para ela. E dessa vez está gravando. Eu vou ter que fazer o sexta-feira do Lacan Seminário 1, porque não sei por que esqueci de gravar. Ó, a Josiane acho que já vai entrar. Ela não entrou ainda, né? Ainda não. Mas, só para gente, para quem está chegando agora, e até para quem estava antes, a gente, como o Bruno falou, estamos lendo o livro do Joel Dor. Então, a gente lê os capítulos da introdução, o diagnóstico e estrutura, onde ele vai diferenciar, como ele vai situar o que é um diagnóstico, ele vai colocar o diagnóstico na área médica e o diagnóstico para o psicanalista. E aí ele entra na estrutura perversa, né? Aqui ele vai falar um pouquinho nessa questão do diagnóstico, que são traços estruturais, diferenças de traços e sintomas. Até queria que a Josiane já, assim que ela entrasse, queria falar com ela presente, né? Mas o que é essa escuta do sintoma, o que é a escuta do traço estrutural, o que é uma fantasia, por exemplo, ou um sintoma num obsessivo, numa histérica, e o que é um traço de perversão, por exemplo, do desafio, né, que tem tanto na estrutura da neurose, quanto na perversão, mas qual é a diferença, né, de um para outro, e eu acho que a Josiane, ela vai trazer bastante isso para a gente, como uma escuta prática da estrutura, né. Então, a gente leu sobre a função paterna e as estruturas psíquicas, né, que é o que vai determinar a estrutura, no complexo diético, no passagem do ser ao ter, né, foi o que a gente leu. Na estrutura perversa, a gente leu o ponto de ancoramento das perversões, né, o que é o ponto de vista freudiano, a gente comparou, o ponto de ancoramento, a mãe fálica, né, diagnóstico diferencial entre as perversões, a histeria e a neurose obsessiva, onde ele vai comparar justamente essas coisas, fazer um contraponto de alguns sintomas que podem aparecer em outra estrutura, mas que não é estrutura, né, que não é a perversão.
mas podem ser traços, né, de perversão ali, mas não é uma perversão, né? E eu acho que isso a Josiane faz super bem nos trabalhos que ela faz, no Instagram dela, de saber diferenciar isso, né? Essa escuta bem clínica, bem cirúrgica, do que é o traço, do que é uma fantasia, do que é a estrutura, do que é uma fantasia sobre aquilo, né? Então, o desafio, enfim, idealização. A gente leu O Perverso é a Lei do Pai, A Mãe Fálica. Aqui. Isso, e a diferença entre a neurose obsessiva e a histeria. E aí, hoje, a gente fecha esse capítulo com a Josiane, deixa eu só ver se ela já vai entrar, acho que ela não entrou ainda, né? Ela disse que não está conseguindo entrar, Bruno. Você consegue mandar o link para ela? Eu mandei. Peraí, que eu vou tentar de novo. Boas-vindas para quem está chegando. Enquanto isso, um aspecto que a Mariana falou que é bem interessante, em dois momentos, em assuntos diferentes, mas no capítulo sobre a perversão, o Geodoro ele vai falar sobre um diagnóstico diferencial, né, da perversão com outras estruturas. Eu acho que é bastante do que a Mariana trouxe, que eu acho que é esse cuidado, né, de muitas vezes a gente usa esse termo que nem é da psicanálise, vem da medicina mesmo, diagnóstico diferencial, mas que é muito importante para perceber os elementos que constituem e, de um ponto de vista lacaniano, aí sim, pensar muito mais do que o fenômeno, né, a posição do discurso, né, e esse exercício de conseguir ler, ler, né, na escuta, se é uma posição perversa ou se é uma estrutura perversa, ou às vezes é uma posição perversa numa estrutura histérica, numa estrutura neurótica, por exemplo, né? E esse livro, para quem ainda não conhece, ele não fala sobre as psicoses, deliberadamente ele diz porque ele vai desenvolver em outro trabalho, né? E aí nós iremos trabalhar isso depois também, né? Por isso que a gente está falando menos a gente fala bem pontualmente, né, de questões sobre a psicose para depois a gente mergulhar mesmo. Ela disse que tá só tendo um probleminha, acho que da internet, mas acho que ela já vai entrar também. Depois, no final desse encontro, eu vou mandar de novo para quem está entrando o livro, o PDF lá no grupo, tá bom? E quem tiver questões, dúvida, que tem lido com a gente ou leu nos seus próprios estudos, e quiser colocar também para a Josiane, aproveitem que é muito bom, ela é super didática, então podem perguntar, pode escrever, ou pode abrir o áudio, tá? Fiquem à vontade. Eu mesma já vou até ver aqui as minhas anotações durante as leituras, para aproveitar e colocar para ela também, o que a gente tiver de dúvida clínica mesmo, né? Para quem atende. Ela disse que já vai entrar.
E lembrei de uma coisa, quem tiver interesse de assistir os encontros anteriores, eles estão igualmente gravados, né? Se vocês não encontrarem no grupo o link, enfim, manda mensagem lá no grupo que a gente manda. Sabe que eu fiquei pensando esses dias? Alguém assistiu a série Adolescente? Do menino que vocês acharam? Vocês acham que ali pode ser um caso de estrutura perversa? Claro que fazendo assim bem uma conversa de uma psicanálise selvagem, né? Porque é uma série, uma ficção, tem poucos elementos, mas o que vocês acham? Porque eu fiquei pensando naquele episódio da psicóloga, né? Que ela tem que ficar reiterando para ele a morte real, né? Que ele matou ela, e ele considera como se ela não tivesse morrido de fato, né? E isso eu fico pensando sobre a questão da castração, né? O quanto para o perverso ele renega, né? Enfim, ele desmente. E ela tem que ficar ali falando, olha, mas ela morreu mesmo, né? Ela não vai voltar. Então, o que vocês acham? Será que seria um caso de estrutura perversa? Oi, boa tarde. Oi, Josiane, entrou, Me conseguiu. perdoe, estou aqui tentando ligar a internet do meu notebook. Ele está aparecendo, mas ele não abre mais nada aqui, nem o WhatsApp, que é justamente para pegar o teu. É como se ele tivesse travado o computador. E é justamente porque tem aqui o meu mapa mental para trazer para vocês. Uhum. Deixa eu... Ó, então vou te apresentar, então, quando você está abrindo aí o que você precisa abrir. Então, agora que você está aqui, né, eu fiz um resumo para o pessoal que já está lendo com a gente, ou quem chegou hoje também, para saber o que a gente leu, né? Então, eu falei um pouquinho das leituras que a gente fez do Joel Dória até agora. E uma coisa que eu falei que vai ser muito bom que você traz para a gente, geralmente nos seus estudos, nas suas postagens do Instagram e nas suas aulas, é essa escuta mais prática da estrutura, né? E para a gente saber diferenciar quando é uma estrutura de uma neurose, mas que tem traços, ou que tem sintomas, ou fantasias que parecem uma perversão, mas não é. E quando é uma escuta de uma estrutura perversa, né? Que isso é o cirúrgico da coisa. E aí eu falei para eles que você vai trazer exemplos práticos para a gente, mas olha só, apresentando então a Josiane Pires, ela é psicanalista, mais de 18 anos de prática clínica, mais de 10 anos de supervisão, presidente e fundadora da GESCLIP, Instituto Psicanalítico desde 2015, coordenadora e supervisora clínica escola, mais de 5 anos. Bem-vinda então, Josiane Pires, aqui no nosso grupo de estudos na Tessitura e Lara. Eu estou tentando ainda abrir aqui, tá? Ah. Vai dar certo. Vai dar certo. E a gente fala e vai conversar. Não bloca nenhum aqui. Né? O que vocês hoje, tá? Viram sobre, né? O que vocês entendem sobre perversão? Vamos abrir esse momento para a gente fazer essa troca, tá? O que vocês entendem hoje sobre perversão, sobre estrutura perversa? Até para eu me situar também no conhecimento de vocês. Bom, o que a gente leu até agora, né? Do Joel Dória, a gente leu um pouquinho sobre o que é o diagnóstico, o que é a ideia de estrutura, né? Para a psicanálise, e o Joel Dória é lacaniano, então, para a psicanálise lacaniana. O que a gente entendeu, bem resumindo, e quem quiser falar, por favor, pode abrir aí o áudio, falar, Bruno também. A gente entende que na estrutura perversa, então, vai acontecer ali na hora que entra a lei, né? E aí o perverso, ele vai, na defesa contra a castração, ele vai entrar para o desmentido, enfim, para a denegação, e tem outras palavras usadas, né? Então, na hora do complexo diético, da passagem do ser ao ter, ele ele se recusa a fazer, né? Então, a gente leu um pouquinho do Joel Dor, e ele dá alguns exemplos para a gente também da diferença para neurose obsessiva, para histeria,
Então, tem o desafio, por exemplo, mas qual que é a diferença do desafio na histeria e na neurose obsessiva, a idealização, a questão da mãe fálica, isso foi tudo que a gente leu até agora, né? Então, a relação com a castração, né, que faz a estrutura, o que vai definir o que vai ser a estrutura, então, na questão da perversão, vai ser esse desmentir, essa renegação, né, do nome do pai, né? Então, a gente leu sobre transgressão, né, aqui no Joel Dor, mas, em resumo, isso que a gente entendeu da estrutura perversa. Ok. Então, o grande ponto aqui, como a Mariana falou, eu gosto muito de trazer para a clínica, tá? O movimento. Porque uma coisa é quando nós... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sem microfone, eu estou reiniciando meu computador aqui, tá? Se eu conseguir. Quando nós estudamos teoria, nem sempre essa teoria a gente consegue aplicar ela na prática. Existe uma distância muito grande, né? Eu estou vendo aqui que tem um pessoal, mentoradas minhas aqui. Existe uma distância muito grande. Por quê? Porque na teoria é tudo linear. Então, tá, ele denega. Tá, ele bate de frente, né? Com a lei. Mas, perverso, não só ele que bate de frente com a lei. O histérico também bate de frente com a lei. Entende? O neurótico, obsessivo, também vai bater de frente com a lei. Por que nós aprendemos que estrutura é a forma como o sujeito ele vê o mundo, não é aquilo como ele se comporta apenas no mundo. Existe o fenômeno, existe um sintoma, existe uma estrutura. E caiu muito, né, na questão popular, não sei a leitura aqui de vocês, mas que o perverso é aquele perverso patológico. É aquele perverso que não vai para a clínica, é aquele perverso que faz maldades, é aquele perverso que ele é, vamos dizer, imune de dor. E quando nós começamos a estudar, a gente vê que não. A questão estrutural, o que, que nós temos aqui dele? Nós temos aqui um processo que ele foi desenvolvendo lá antes mesmo, né? Na questão do pré-édipo, ele houve aquela ligação com a sua mãe, e essa mãe foi uma mãe fálica, foi uma mãe que não permitiu que entrasse o processo, vamos dizer, não que não entrasse, fez com que ele não desejasse, ele não entrasse na castração, porque a castração existe. Ele conhece essa castração. Então, tem uma coisa que Lacan traz, que ele junta tanto a neurose quanto a perversão em um único bloco. Porque a neurose e a perversão, eles sabem e conhecem a castração. A diferença é que ele entra com a culpa, ele se submete, e o outro ele vai negar. O psicótico não. O psicótico ele vem bem antes, lá no início mesmo, da alienação da mãe. Então, a criança ele é alienado por essa mãe, existe uma alienação. Então, para essa criança, essa mãe é tudo, e ela que tem o falo, aliás, ele é o falo dessa mãe, ele quer ficar no lugar dessa mãe, quer dar o desejo dela. Então, quando ele entra nesse lugar, ele completa ela. Então, ele não vê essa falta, porque ela é forte demais. Então, ele é o objeto, ele é o desejo dela, que vai completar essa mãe. Quando essa mãe se mostra fraca, tá? Que essa mãe não tem, vamos colocar aqui, né? De uma certa forma eu falo, mas ela não está completa, e que tem outro que entra na história, e que esse outro na história vai diminuir ela. Então, o que a criança diz? Eu não quero isso, eu vou continuar com ela, porque essa mãe está diminuindo essa lei que entra. A castração tem a ver com uma lei. Então, quando essa lei, ela entra, que essa mãe nega, né, tem várias formas, né, ela pode negar, ela pode diminuir, ela pode nem deixar entrar esse processo. Então, ele vai ficar preso a essa mãe querendo ser esse desejo, esse gozo para esse outro. Esse é o ponto em que nós estamos e ficamos com um perverso. Ele quer ser aquele que diz para o outro que ele deseja. É o complemento do outro, como ele complemento para essa mãe. E é nesse complemento que nós vamos ter uma patologia e nós vamos ter o perverso só estrutural. Certo? Qual é a grande diferença? É quando nós olhamos uma perversidade, não vindo apenas de uma estrutura perversa,
Existem histéricos muito mais perversos do que o próprio perverso. Existe muito mais gente aqui no mundo que está na clínica, né, com atitudes, né, maldosas do que o próprio perverso. Porque o que o perverso ele vem é defender, é um processo de defesa em que ele não quer sentir a dor. E qual é a dor? É a falta. Como ele não teve a visão dessa falta, não foi permitido ele ter essa falta, não foi dado para ele essa falta, ele não entrou nessa falta, então ele não consegue lidar com a frustração. Então, a frustração para ele dói, e ele vai estar o tempo todo querendo negar essa frustração. E como ele vai fazer isso? Se colocando sempre no lugar do desejo do outro, em qualquer momento que ele vai acontecer. Então, nós temos tanto, né, aquele que no dia a dia vai ocupar esse lugar, a gente vai observar isso dentro da clínica. Então, o que é que nós vamos fazer? E eu estou tentando abrir aqui para poder ter um roteiro, porque eu não me preparei mentalmente para ter um roteiro. Então, Uau, se tá sem roteiro e a gente tá assim, então tá ótimo. estou sem roteiro aqui. O que aconteceu muito quando eu resolvi trabalhar com a perversão? Tá? Quando eu comecei lá, no tempo, a trabalhar as estruturas, eu gosto de trabalhar estruturas e trabalhar a prevenção, vinha muito aquela questão de que o perverso, ele não vem para a clínica. O perverso, ele não entra em processo, mas ele entra assim. O perverso, ele sente dor também. Ele não sente culpa, como um neurótico sente culpa, mas ele tem uma dor, ele tem uma queixa. E qual é a queixa dele? É que ele não consegue lidar com essa falta. Então, tudo que um perverso estrutural faz é preencher esse vazio que ele não sabe lidar com isso. Então, você imagina uma criança que tudo que ela buscou foi dado para ela. Você imagina uma criança em que ela foi acolhida o tempo todo, em que ela foi o tempo todo saciada por essa mãe, e que não deixou entrar essa falta. Então, essa criança se torna um adulto e que é insuportável sentir essa falta. Então, quando alguém chega e diz que eu quero fazer, né, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é que você vai te preencher, o que ele está falando para ele é a verdade. Porque ele se vê nesse lugar, ele não vê no lugar incompleto, porque ele não consegue ver isso. Então, o nosso trabalho é justamente observar esse lugar. Tem uma questão que eu gosto muito de falar, né, lá para os meus mentorados, que são 3 perguntinhas que vai dar um sentido para a gente entender a estrutura, que é onde o sujeito coloca o outro, onde ele te coloca, né, e onde é que está o desejo dele. Nessas 2 primeiras, dá um norte muito grande, porque onde é que ele está te colocando? Então, o perverso, ele vai ser aquele que não vai precisar de você, a não ser que você o complete, a não ser que você faça parte de uma cena, a não ser que você esteja ali para, vamos dizer, para você o completar, no sentido de que eu tenho tudo e você está aqui só para dizer um amém para mim, nesse sentido. Enquanto que o histérico e o obsessivo, não. O histérico nós sabemos, ele quer o tempo todo te agradar, ele quer o tempo todo, né, fazendo, né, te colocar, te elogiar, querer ser elogiado. O obsessivo, ele é aquele que ele vai bater um pouco, né, com você de frente, porque ele tem uma questão ele tem um pouquinho da questão da rejeição. Ele tem um processo de rejeição. Dó até traz um outro sentido, ele faz um outro nomezinho desse obsessivo. Ele nem trabalha tanto a rejeição, ele traz um outro ponto. Mas o perverso ele quer te dominar, ele quer fazer parte dali. Você tem que, ou vai ser cúmplice, ele, tá? Ou você vai aboná-lo. É cúmplice, você abona, você aceita tudo isso. E esse é o processo. Tá quase pegando aqui, tá, Marina?
Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos fazer a pergunta que eu gosto, porque aí eu vou... Eu já cheguei a ver uma vez sobre uma outra, tem a mãe fálica, né? Que É. o Geodor traz, mas eu cheguei uma vez a ver sobre a mãe morta. Uhum. O que seria essa questão da mãe morta? Mãe morta de André Green. Hum, É a síndrome da mãe morta. O que é que ele traz? É diferente da mãe fálica, tá? A mãe morta é aquela que saiu, deixou a criança. Então, quando o Green ele trabalha a mãe morta, ele diz o seguinte: é aquela mãe que morreu para a criança e não necessariamente uma morte física. Aquela criança, ela tem aquela mãe como centro de tudo. Eu vou repetir a pergunta que me pediu aqui, tá? A mãe, deixa eu só terminar o raciocínio. A mãe, a criança tem aquela mãe o centro de tudo. E, de repente, essa mãe deixa de ser para a criança aquele lugar em que ela é percebida, em que ela é vista. E nesse momento, nessa falta, nesse vácuo, essa mãe deixando de existir, vai trazer consequências para essa criança. Essa mãe morta, ela pode ser uma mãe que enfrentou algum luto da família, pode ser uma mãe que teve uma outra criança, tá? Pode ser uma mãe que saiu para o trabalho. Então, a mãe morta é aquela que deixou de existir. E é um texto é um texto lindo do André, que é no livro de Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte, certo? Então, ele vai falar sobre isso. O que traz de consequências para essa criança, né? E, no final, um adulto. É aquele sempre sentimento de que não é visto, de ser abandonado, de não ser acolhido. E tem os desdobramentos. A mãe fálica é aquela mãe que ela não precisa, né? Ela não é castrada, ela se completa. Vamos pensar aqui um pouquinho. A criança, ela está alienada àquela mãe. Então, a criança, ela tem aquele processo que aquela mãe é tudo para ela, tá? Tem até aquela menina, uma autora, que eu gosto muito dela, que ela fala muito da questão do mito, e essa é a questão mítica, né? Porque a mãe não vive totalmente para... É Michelle Roman, ela fala muito isso, né? A mãe não vive 24 horas para a criança, mas ela sim sente esse 24 horas. E aí haverá um momento em que essa mãe vai se distanciar. Quando nós trabalhamos aqui em Freud, esse distanciamento vai acontecer no complexo de Édipo. A criança já tem mais ou menos 13 anos e meio, ela já tem o ego, ela já percebe o mundo dela, ela já sabe algo que tem ao redor dela. Então, naquele momento do Édipo, segundo Freud, tá? Se a gente for pegar aqui o Édipo freudiano, a criança ela vai perceber essa entrada desse pai, que a mãe, né, ela não é o amor da mãe, a mãe ama uma outra pessoa, a mãe deseja uma outra pessoa, então ela vai e se identifica com esse outro, para poder ter ele. E aí é onde entra também a questão de Lacan, que é o tempo do Édipo, de ter o falo, de ter e ser o falo. Então Freud tem a mãe ama o pai, e ele sente falta disso, então ele percebe que a castração vem com medo de perder o pênis dele, aquela universalidade do pênis, ele vai perder, ele vai ser castrado, e eu sempre gosto de dizer, quando eu estou nas supervisões, que existe um momento que a gente vai fazer uma leitura edípica freudiana, e existe um momento que nós vamos fazer uma leitura edípica lacaniana, tá? Porque são duas formas de a gente trabalhar a questão do Édipo. Mas aí vamos voltar a Freud. Então, Freud ele diz o quê? Que a criança ela tem medo de perder o pênis. Então, aí ele vai para o pai para ter essa força do pai. Então, aí tem uma estrutura histérica. Quando chega na Lacan, esse pai aqui, ele não tem o falo, não tem a castração simbólica que tem em Freud. Lacan ele vai trabalhar a lei, ele vai trabalhar, né, a questão dos símbolos. Esse pai, quando ele vai entrar com a lei, e aí Lacan traz, e pode ser qualquer um, não precisa ser um homem ou uma mulher, a gente lembra que são as funções. Então, essa função paterna que vai descolar essa mãe dessa criança, ela não existe, ele continua colado nisso. Então, essa mãe continua dando para esse menino aquilo que ele precisa, ela é forte. Aí é onde entra a Mariana, que ela é uma mãe fálica. Ela não foi castrada. E ele se segura essa mãe, porque ele vai, se ele sai dessa mãe aqui e se entra com o pai, ele vai entender a frustração.
ele vai sentir uma falta. E o perverso, ele não quer sentir a falta, ele tem medo dessa falta, porque essa mãe preenche tudo ele. Certo? Então, a mãe fálica é aquela mãe que não foi castrada, mas ele sabe da castração. É um saber, não saber. Quando nós vamos lá para o mito do Édipo, se a gente for ler o mito do Édipo, aquele Sófocles, a gente vai perceber, Lacan diz que é um saber não saber. A gente percebe que o Édipo, né, ele sabia que não era, que era filho adotivo, ele sabia que era aquele rapaz. Depois ele sabia, ele tinha uma ideia de que ele havia matado o pai dele. Pai. Ele tinha uma noção sobre isso, mas ele não queria ir adiante. Existia algo ali que o impedia, até que ele resolve saber do processo todo. Mas existia algo ali naquela história que estava muito mal contada. Então, a mesma coisa vai acontecer quando nós vamos ver a castração dentro do perverso. Ele sabe que existe ali uma castração, ele sabe que essa mãe é castrada, mas é como se ele denegasse. Ele não aceita. E ele não aceitando, ele vai ter que criar algo para que esse algo entre no lugar desse falo para poder completar essa mãe. Não necessariamente todo perverso tem a mãe. Aí faltou aqui para mim, que estou no celular, gente, mas estou quase chegando aqui, já abriu aqui meu computador, tá? A pergunta mas não necessariamente todo perverso tem a mãe fálica? Tem a mãe fálica. Então, todo perverso tem uma mãe fálica. Exatamente. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Porque o que faz, né, ele não ser castrado? Ele não permitir negar a castração. É justamente perceber que essa mãe, ela é castrada. É isso que faz ele ir para o outro lado. Para Lacan, é o medo de ser, para Freud, é o medo de ser castrado, e para Lacan, é a questão da lei, que vem a lei simbólica, que é o pai simbólico. Então, todo fato, se ele aceita a castração da mãe, é porque chegou alguém bem mais forte que entrou no processo. Essa é a leitura. Alguém entrou no processo, alguém entrou no meio termo ali, ele não tem como correr. Então, ele vai ter essa mãe. Já está quase um minutinho aqui. Deixa eu vou só... Mas então, se a mãe não é castrada, ela também seria de uma estrutura perversa nesse caso? A mãe, não. A mãe não é. Não, porque é a subjetividade do outro. É como ele a vê, e não necessariamente como onde ela se coloca. Ela pode até ser uma mãe fálica, ela pode até buscar uma questão de uma lei mais forte, de ser aquela mulher, uma mulher que não aceita a castração, uma mulher fálica. Deixa eu tentar aqui de novo. Mas ela necessariamente não precisa ser aquela mulher perversa. Porque assim fosse, todo perverso teria uma mãe perversa, e não. Tem um filme muito legal, que quando eu tive a última imersão sobre perversão, foi a professora de piano. Professora de piano, tá? E é um filme que mostra uma mãe controladora, uma mãe que subjugava ela, uma mãe que estava ali o tempo todo. Então, ela tinha uma mãe controladora, mas a mãe não era perversa. A mãe era uma histérica. Gente, eu estou quase conseguindo abrir já aqui o computador. Bem, pode perguntar, pode falar. Pode perguntar à vontade aí. Pergunte a mim, por favor. O áudio tá desligado. Tá silenciado. Rubens, né? Uma pergunta Aí. que eu queria fazer a você é que eu vi uma vez uma pessoa falando, uma psicanalista, né, falando que o perverso não entra num processo de análise. Não sei se... Eu vou desligar aqui a microfonia. Acho que ela vai colocar isso para a gente já. Como ela vai trazer alguns exemplos práticos, acho que ela vai falar sobre essa coisa dele entrar na análise ou não. Acho que ela já vai retornar. Aí, pronto. Tá só... O Aí. som, agora. Pronto. Eu tentei ficar presa ao redor, nem abri tanto. Mas vamos lá.
O perverso, sim, ele entra em análise. Essa questão de dizer que o perverso não entra em análise, Ruby, é uma coisa bem mais antiga, tá? Porque tinha essa ideia antes, lá no início, que não entrava. O perverso, ele entra em análise, ele entra no processo para fazer análise, tá certo? Entrar em análise significa ele se ver, ele se perceber. Existem alguns autores que falam o seguinte: há algumas brechas em que se consegue esse paciente ele entrar em contato com a própria história dele, tá certo? No sentido de que ele quer curar a dor dele, mas não no sentido dele se melhorar ou ele querer mudar e ver o outro, tá? Não são todos. Deixa eu tentar explicar. O que é que vai acontecer quando um perverso ele resolve fazer análise? Eu vou fazer análise, eu entro no processo de análise. Ele tem ou ele vai porque foi alguém que mandou ele fazer, certo? Ou ele vai porque a dor dele é grande. Ele tem sentindo uma dor. Que dor é esta? É aquela dor de que eu sofro porque o mundo, tá? Não entende a minha forma de agir. Se eu quero fazer você feliz, se eu entendo que o seu desejo, eu sei qual é o seu desejo, eu sei o que você precisa, eu tenho essa ilusão de que eu estou aqui para fazer você feliz e vou dar conta disso, e se você não me escuta, e de certa forma eu gosto de você, isso vai me fazer sofrer, concorda? Então eu vou buscar, dentro de um processo de análise, de uma análise, eu vou buscar formas de aprender, de entender como é que eu vou chegar até você. Talvez, eu não sei se essa psicanalista, no sentido de entrar no processo de análise, como a gente fala de entrar no processo de análise de um histérico, tá? De carregar uma culpa. Ele não vai ter a culpa, porque ele vai estar certo. Quando nós... e o Dó, ele fala disso, ele traz essa questão do perverso em processo de análise, entrando e fazendo análise, tá? Minha leitura de Dó, eu não vejo que ele fala isso, porque ele traz, Dó, uma leitura não desse perverso patológico, não de um perverso que traz apenas uma perversidade, mas um perverso estrutural, um perverso que sofre até mesmo porque não consegue ser compreendido. E um perverso que tem até um masoquismo moral. Como é que nós vamos entender o masoquismo moral? Alguém que sofre ali, se a gente tem sempre uma ilusão de que o perverso é aquele só que faz doer no outro. Então é quando ele entra. Onde é que entra a dor dele? O masoquismo moral. Entra no momento em que a lei precisa ser instaurada. Ele precisa que a lei exista. Quando o analista ele consegue fazer e mostrar que essa lei existe, sem precisar bater de frente, sem precisar entrar na cena, ele consegue segurar esse perverso. Porque ele precisa disso, de uma certa forma, a lei estrutura ele, até para ele mesmo bater de frente com essa lei, mas ela tem que estar lá, uma estrutura, tá? Mas quando isso é um perverso só estrutural. Um perverso patológico, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Aí o patológico, ele não aceita. Porque o perverso patológico, ele vai sempre querer, né, vamos dizer, machucar o outro. Ele sempre vai querer entrar nesse lugar do outro e ele nem vai, vamos dizer, ele nem vai ter, vamos dizer, um pouco de empatia. Vamos colocar assim. Para a gente poder ver um serial killer, uma dessas pessoas o que nós estamos vendo hoje, às vezes, né, no mundo. Porque o que nós estamos vendo no mundo é isso. E hoje, a quantidade de estrutura perversa que tem é muito grande. Dentro dos nossos consultórios, tem muitos pacientes perversos que vocês nem percebem que estão lá atendendo. Porque justamente se confunde achando que
Ele chega para lá dizendo que ele quer ajudar a esposa, quer ajudar o marido, que quer cuidar do filho, que quer ajudar as pessoas ao redor, e a gente se envolve com isso, achando que isso é uma estrutura magistérica, alguém que quer ajudar o outro. E quando na verdade, um perverso, que ele apenas está se colocando no lugar do desejo do outro. É o gozo. Não sei se eu consegui te responder, Rubens. Tá? Também não sei se você, né, concordou. Né? Tá? Deixa eu abrir agora o meu. Eu vou abrir aqui o mapinha que eu fiz, porque aí a gente tem um direcionamento, que eu acho bem legal. Mas podem fazer uma outra pergunta, tá, gente? Enquanto eu estou aqui buscando. Dizer isso que você chama de perverso patológico. Seria o perverso que está na perversidade. É onde temos a perversão, tá? Existe a perversão. Aquela pessoa que, de uma certa forma, ele tem um prazer, tá, em machucar o outro, ele tem um prazer em tirar, né, o lugar do outro, o desejo do outro, mas isso com uma maldade, esse perverso patológico. O que é que nós temos de perverso patológico? Não é? Por exemplo, nós temos vamos pegar aqui, eu gosto muito de filmes. Eu estou só organizando aqui o mapinha. A gente tem aquele Kevin, lembra de Kevin? Né? Precisamos ouvir Kevin. Kevin é um perverso, ele tem um perverso. E se a gente observar a questão de Kevin, é bem interessante que, deixa eu voltar para vocês, vou dar aqui para vocês. Não estou conseguindo, gente, eu não sou, é porque hoje deu meu perdão, tá, Mariana? E vamos ver aqui. É porque a coisa abriu todinha aqui, só um minutinho. Mas aí esse perverso patológico, então, não vem para análise. Se ele vem para análise, Ele então vem, é para fazer um furo no analista, para ele provocar uma angústia, para ter um controle de cena, para ter um cúmplice. exatamente. O perverso patológico, quando ele vem para análise, consegui, graças a Deus aqui. Quando um perverso patológico vem para análise, ele vem fazer com que o paciente, o analista, fazer ele entrar na cena dele. Ele vem por algum motivo. Deixa eu abrir aqui agora. Pronto, consegui. Então, me colocasse como para eu abrir o slide. Slide aqui. Quando esse perverso patológico ele vem para a clínica, é aquele que vem porque alguém diz para ele: você tem que ir, porque senão eu não fico com você. Você tem que ir, porque você tem que melhorar isso. Então, ele vai não por ele. Ele vai para que o outro continue sendo sequestrado por ele. Eu gosto muito de usar essa palavra de sequestro. Ele sequestra o tempo todo. Então, ele chega, por exemplo, é um marido, é um homem, que chega para a mulher e diz: eu estou em processo de análise. Ele chega no processo de análise e o discurso dele é um discurso em que você, se você não estiver com aquelas 3 perguntas, principalmente onde ele coloca o outro, onde ele coloca você, se você não tiver cuidado aqui, você vai começar a querer ajudá-lo. Vai ouvir a fala dele, né, essa dor que ele traz como dor. Então, é quando o histérico chega para você e diz, né, eu estou sofrendo porque era um homem com a mulher, né, a minha esposa, ela não me escuta. Eu tento falar com ela, mas ela não escuta, ela faz o que ela quer, eu estou tentando ajudar, você vai com o histérico, né? Como é essa escuta, né? Me fala do que você sente com relação a isso. Que sentimento é esse? Você vai trabalhar o afeto. Quando nós trabalhamos com o histérico, nós trabalhamos o afeto, nós damos voz para esse afeto. Se eu pegar um perverso e dar voz para ele ao afeto, eu vou estar dizendo para ele que aquilo que ele está sentindo é real. E quando é verdade, às vezes é apenas uma cena. Então, eu vou perguntar para ele: o que você, né, qual é o objetivo dela te ouvir? O que é que ela precisa, né, ouvir sobre isso? Onde você quer chegar sobre isso? Então, de uma certa forma, Mariana, é como eu saio de cena.
Eu devolvo para ele o ato. No perverso, eu trabalho o ato. No histérico, eu trabalho afeto. São duas formas diferentes. Porque se eu trabalho com afeto, eu legitimo a dor dele. E ele quer que as pessoas legitimem porque ele quer sequestrar. É aquela questão de entrar em cena. Se eu vou para o ato, o que é para você, né? Essa devolução que você está falando com sua esposa? Eu não estou dizendo que ele está sofrendo, que ele não está sofrendo, eu quero apenas que ele fale do que ele quer, qual o objetivo dele. E isso é que muda. Tá certo? Não sei se foi a resposta. Tu colocou para eu poder passar o slide aqui? O mapa? Tem que botar como coordenadora, né? Consegue colocar? É só me colocar como coordenadora. O Bruno que tem o acesso. Tá mutado. É aqui onde tem as pessoas, onde aparece todo mundo, no Meet. Você vai aqui onde tem o bonequinho, tem o número 21 pessoas. Vinte agora, saiu uma. Voltou. Conseguiu aí, Bruno? Ali na listinha? Está pareando, eu não sei se é parear aqui. Eu botei foi. assim, mas eu não sei. E como é que eu Aí. faço, Bruno? Parear? Eu uso lá como coordenação. Eu boto no coordenar. Está sem som. Bruno, você tá sem Sem som. microfone. Ah, tá. Então, eu habilitei, não aparece essa opção aqui, talvez seja o tipo de ponta. Que vocês têm, né? Ah, tá. Então, Enfim, aqui está muito barulho, eu peço desculpas por isso, mas eu solicitei para parear, para ver se você consegue fazer a transmissão, compartilhar a tela. não é precisão, não. Não? Não, não aparece a opção aqui para mim, não, de mostrar, não. O Douglas Pode falar, Douglas. Pode falar, Douglas. Oi, Josiane, tudo bom? Tudo bom? Tu chegou a assistir aquela série Adolescência? Assisti, sim. Pois é. Uhum. Semana passada foi o primeiro encontro que eu participei aqui, e ouvindo a Mariana e o Bruno, eu fiquei pensando muito nessa série, e pensando também nessa posição desses homens, né, que chama de incel, né, que são esses celibatários e voluntários, e desse ódio, dessa violência, né, e da maneira como eles colocam as mulheres e o outro, né, como eles se relacionam com essas pessoas, e eu fiquei também pensando, né, se dá para posicionar isso dentro de uma estrutura ou mais em relação a Muito. tratos perversos. Eu fiz análise da adolescência, foi que me fez entrar aqui no processo da adolescência de trabalhar a prevenção. Tem algumas questões aqui. Um ponto o rapaz, ele é adolescente ainda, ele não fechou a idade dele ainda madura, então ele está em um processo ainda. A estrutura, ela fecha quando você chega na fase genital, na fase adulta. Então ele está em processo, claro, ele tem muita tendência a ser aí. Deixa eu tentar relembrar aqui, tá? Tem alguns pontos em que eu trabalhei muito na análise, mostrando esse pai e essa mãe, a permissividade deles. Então, a gente vai ver que ele bate muito com a estrutura perversa. Uma mãe que ela é forte, e aí a gente vai observar, é a mãe que dita algumas regras dentro de casa, e esse pai apenas concorda. É um pai mais, uma função mais materna daquele pai. Então, tem muitos pontos que a gente vê a mãe nesse lugar. Então, aí já é um ponto para a gente ver que não entrou muito essa lei. O lugar que esse menino entra, né, na questão de colocar onde ele coloca o outro. Quando eu fiz a minha análise, Douglas, eu não fiz nem no sentido da questão do homem, da mulher, nesse sentido. Eu fiz totalmente estrutural e fui colocando ponto a ponto, tá? Dá uma olhadinha lá no meu site, no Instagram, ela tem mesmo sobre isso, não sei se tem no YouTube. Mas a gente pode sim fazer uma leitura, uma estrutura perversa, pelo local que ele coloca o outro. Observa que quando ele vai ter, ótimo isso aqui,
Desse aí. Agora, é que a memória está voltando, tá, gente? Né? Vou, lembro, esqueço, eu vou falando para vocês assim, eu esqueço, depois eu lembro, mas eu lembrei agora, bem legal, Douglas. Lembra da psicóloga da adolescência? O que foi que aconteceu com ela? Ele conseguiu sequestrá-la. Quando ela tem os primeiros movimentos com ele, né, os primeiros encontros, a fala dele, ela ficou com pena dele. Era aquele menino que não tinha, estava lá no computador, era um menino que precisava ser amado, que não era entendido. Até ela bater de frente com ele. No momento em que ela confrontou ele e ela deixou de, né, ouvi-lo sendo sequestrada, que ele ouvir que você tem razão, me fala a sua dor. Então, quando ela começou a olhar quem era ele mudou totalmente. E ele mudava toda a expressão dele por conta disso. Ele não conseguia, ele não permite. Esse é o perverso patológico. Ele não deixou que ela ficasse, então ela ficou muito assustada. Então, ela está assustada. Isso é péssimo para o processo de análise da gente. A gente não pode ter esse sentimento, tem que ser frio mesmo, né? Aquela cara de paisagem. Então, naquele filme, a gente olha, percebe o erro da psicóloga, tá? Quando ela fala com ele e que ela deixa de ouvi-lo, no sentido de que estou com pena dele, ele se revela, ele tenta ameaçá-la, ele tenta ter aquela grossura toda. Nós vemos um pai, né, que ocupa mais uma função materna ali. Nós temos uma mãe que era um poder muito maior de fala, que a gente vai perceber isso no processo da série, tá? Então, é sim uma estrutura perversa, tá? Falando aqui sobre a questão de Kevin, nós precisamos ouvir sobre Kevin. Nós temos, também eu fiz uma análise desse filme. Nós temos uma mãe que, de uma certa forma, ela rejeitou Kevin desde o início, que já assistiu o filme aqui, ela rejeita Kevin no início. Ela não faz a alienação com ele. E aí é interessante, se a gente for observar no processo, precisamos falar sobre Kevin, isso mesmo, Silvia, ele faz com que coloque a mãe no lugar de ser de um objeto alienante, ele se coloca como uma pessoa que depende dela, mesmo ela não sendo isso para ele. Então, de uma certa forma, ela traz uma lei, mas ele coloca ela nesse lugar. E o pai também é um pai que faz todas as vontades dele, ele não tem falta nenhuma no processo. E aí a gente vai observar que o que faz ele desencadear aquela briga toda, o que faz ele desencadear as mortes, no momento que ele sabe que ele vai se separar dela. Ele tem uma dependência dela, tá? Mas não é ela dele, é ele que se coloca ela nesse lugar. Então, no momento que ele tem uma dependência que ele escuta, né, lá, que eles vão se separarem, e que ela não quer ficar com ele, o que ele faz? Ele mata todo mundo para ter o olhar dessa mãe. E onde o perverso ele quer ter o olhar desse outro, ele quer ser admirado por esse outro, porque isso vai dar esse poder, essa força para ele. O Kevin é patológico, tá? Então, quando ele ali, ele mata, e que vão pegar ele lá, ele está deitado no chão e ele está olhando para ela. Ele mata o quê? Com arco e flecha. Que era aquilo que ele, lá atrás, ele usou. Foi a primeira vez que ela teve uma ligação com ele, foi lá contando a história de Robin Hood. Então, esse desejo de ser o desejo da mãe, era o que ele queria ali. Ele queria fazer essa vontade da mãe, achando que é o que ela desejava. Esse é um processo de uma estrutura perversa, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu abri aqui, tá? Aqui o meu computador conseguiu abrir. Eu vou trazer os pontos aqui para vocês, que também dá um nortezinho, tá bom? Então, o que é que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe 4 partes, 4 pontos que eu queria trabalhar com vocês hoje. Um dos pontos foi o limite como pedido de amor. Então, tem uma frase de Dor que diz o seguinte: na estrutura perversa, o sujeito sabe da lei, mas precisa criá-la em ato para que ela exista. Então, isso todo mundo já sabe, né? Que o perverso, ele não vai ignorar essa lei.
ele sabe que ela existe, mas ele precisa fazer com que ela esteja viva, que é onde ele se coloca. Se essa lei não existe, se não existir nenhuma lei, ele não está completo. Ele precisa fazer a lei, ele vai provocar você para que a lei exista. Ele é aquele. Lembra uma criancinha pequenininha, lá quando está naquela fase da analidade? Aqui tem uma caneta e a mãe diz: não pegue nessa caneta. Não pegue, estou com a caneta, não. Não, não estou com a caneta. E ela fica com a caneta, dizendo que não. Ali, nessa fase da analidade, é onde Freud fala do perverso polimorfo. É a perversidade da criança que todos nós temos, mesmo adulto. Então, eu negar a lei, eu estou tentando fazer com que a lei exista para eu me sentir vivo. Eu faço com que ela exista, que você crie leis para que eu possa tirar a lei de você. Então, é como se aqui no grupo de vocês, a Mariana e o Bruno dissessem assim: olha, gente, a partir de hoje, ninguém pode mais abrir os microfones, porque ninguém vai fazer mais perguntas. Aí você, não posso fazer pergunta, aí você vai para o chat e começa a fazer pergunta no chat. Sabe? Ó, gente, não vão fazer nem pergunta no chat nem aqui, né? Porque, assim, atrapalha o palestrante. Aí eu vou ficar assim, ó. Aí, não, esqueci, posso não. E mudo, sem falar nada. Então, é sempre, o perverso, ele sempre vai arrumar uma forma dessa lei existir. Porque é a lei, veja, a lei é que dá, pelo menos para ele, um sentido, dá um norte, dá uma liga para ele de tudo. O perverso patológico, ele vai usar a lei para derrubar o outro. Ele vai usar a lei para ele conseguir se sentir aquela pessoa que, para ele poder gozar, vamos colocar aqui, para ele gozar. O perverso estrutural, a lei, vai dar para ele um sentido. Algo vai ligar, é uma liga, é uma borda. Ele precisa de uma borda. Tá? Ele precisa de uma borda, alguém que dê esse limite. Então, ele vai o tempo todo provocar uma lei, que exista a lei para que ele tenha essa borda junto com ele. Então, nós temos aqui, né, a denegação e o fetichismo como eixo da montagem perversa. O que nós aprendemos com o fetichismo? O que vocês entendem sobre fetiche? Alguém gostaria de responder? O fetichismo seria uma substituição. Certo. E como seria essa substituição? Colocar alguma coisa no lugar do desejo, né? Que represente o desejo, daí sempre vai atrás daquele objeto para que tenha, para reviver a cena, né? Primordial, de uma certa maneira. O fetiche é um objeto ou algo que ele vai colocar no lugar do falo. É aquilo que vai apresentar aquela falta que não tem. Só que esse fetiche não precisa ser só um objeto. O fetiche é uma palavra, o fetiche é uma cena, o fetiche é qualquer coisa que venha substituir e venha repetir, há uma repetição de algo em que ele se coloca nesse lugar. Então, uma cena repetitiva e que ele provoca o tempo todo de um lugar em que ele tenha esse poder é um fetiche, tá? Fetiche não é só um sapato, o fetiche não é só, vamos dizer, uma peça de roupa, o fetiche não é só um brilho na ponta do nariz, mas o fetiche são repetições em que ele precisa para que ele fique nesse lugar. Silvia pediu para falar. Quer falar, Silvia? Eu ia falar sobre isso, eu ia perguntar, porque eu tenho uma dificuldade de pensar em não sendo um objeto, mas aí você já acabou explicando. Não precisa ser um objeto.
Vamos dizer, alguém que precise o tempo todo, dentro de um trabalho, que no trabalho existe uma fala específica, um pedido. Eu preciso que esse pedido seja sempre feito aqui para eu poder demandar de algo. Que esse pedido tem que ser dessa forma. Um exemplo aqui. Você tem que pedir por favor. Se você pedir por favor, eu faço o que você quer. E aí você está no trabalho, alguém, fulano faz isso, qual é a palavrinha mágica? Por favor. Qual é a palavrinha mágica? Por favor. Esse por favor é um fetiche. Porque esse por favor é que vai me dar o poder de eu fazer o desejo do outro, entende? Então, isso é um ponto do fetiche que nós vamos ter, que nós aprendemos. Alguém levantou a mão? Aqui? Oi, Rubens, vou perguntar. O feitiço poderia ser também assim uma questão assim, por exemplo, aquela pessoa que diz assim, quando eu falo em morte, eu tenho que bater 3 vezes na madeira para que aquilo não aconteça. Isso seria um fetiche? Qual é o poder que ele está tendo com relação a isso? Onde é que ele está preenchendo o falo de alguém, o desejo de alguém? Qual é o gozo? O gozo é que aquela coisa ruim não vai acontecer. Ele batendo na madeira, ele faz com que aquele mal, né, não vai acontecer. Mas vamos lá. O que é que nós temos como perverso? Em que lugar ele entra? O perverso, ele entra no lugar de ser o complemento do outro. Eu sei o que você quer. Eu vou fazer aquilo que você precisa, tá? Então, ele é um falo. Quando ele bate na madeira, o que é que ele está fazendo ali? É uma repetição. Ali está muito mais ligado a um obsessivo, a algo mais obsessiva, de dar um poder ali à madeira que vai livrar ele, do que o fetiche. O fetiche, eu vou poder fazer. Lembra que o fetiche, como falou de trás, era um sapato? O sapato representa o falo da mãe. Esse falo da mãe, ele tem esse poder. Então, se ele pegar na madeira, você está dizendo, a madeira eu bater desse resultado. Mas se ele disser, eu bater na madeira e eu realizo os seus desejos, se você bater na madeira, eu consigo adivinhar o que você precisa, aí pode ser um fetiche. Porque eu estou associando um desejo seu que eu posso realizar. Mas o fato de eu bater na madeira e afastar o mal, não. Porque eu não entro como força. Quem tem força é a madeira. Deu para entender? Josiane, acho que essa questão que o Rubem trouxe, né, me fez, na verdade, pensar numa questão que eu vi numa aula da Julieta Jerusalinski. Ela tem dado um curso sobre as estruturas na infância. E a última aula que ela deu foi a perversão na infância, né? E aí ela coloca que tem uma característica, não é bem uma característica, mas é um ponto que se encontra na perversão infantil, e pode ser que na estrutura perversa, que é a compulsão, né? Acho que não é mais tanto no sentido do que o Rubem trouxe, acho que essa coisa é mais para uma superstição, talvez no neurótico obsessivo, mas a questão do compulsão, né, no perverso. Eu cheguei a perguntar para ela o que seria isso, e ela coloca isso como sendo o perverso tentando sempre tamponar, de alguma forma, essa falta, e aí ele faz isso com os excessos, né, então ele fica numa compulsão. O que seria isso no adulto? Porque eu cheguei a atender uma criança que estava nessa fase da perversão, né, na infância, passando, né, por essa fase, e ela tinha muita compulsão mesmo, né? Ela usava tudo, ela pegava tinta, ela usava tudo de uma vez, tudo era exagero, tudo era demais, e bater de frente com a lei, né, o tempo todo, sem limite nenhum, né, batendo de frente, na verdade, né? Esses pais também não tinham limite, entravam na sala, abria a porta, a mãe entrava, né? Abria a porta e entrava sem ser chamada. Então, o que seria isso na estrutura já formada? Porque isso é falando da perversão na criança, né? Que ainda não é uma estrutura fechada. Ali ela tem o perverso polimorfo, tá? Não é isso? Ou a criança, ela vai sempre bater de frente. Ali é o princípio, onde ela vai precisar da lei.
E que nós todos aqui, nós temos traços desse perverso polimorfo, nós temos também traços de perversão dentro de nós. Em todo algum momento da nossa vida, a gente vai ter em casos específicos. Onde entra, na criança, onde entraria isso, né? Qual é a lei que ela está enfrentando ali? Eu não posso gastar todas as tintas, eu acabo com tudo, porque eu digo que eu quero usar e como eu quero usar. É a centralidade onde se coloca, Mariana. Então, eu sou um adulto. Eu sei que existe uma lei, existe uma determinação que a gente não vai usar, por exemplo, essa caneta aqui toda de uma vez. Eu vou ter que usar ela aos poucos. E aí eu pego essa caneta e começo a rabiscar o tempo todo. Eu estou dizendo que sou eu que tenho poder. Eu posso usar ela como eu quiser. O que deu diferença aqui no de Rubens foi o fato de que, no exemplo de Rubens, bater na madeira vai livrar a pessoa de um perigo. Não é ele que livra o outro do perigo, ele não tem o poder. A relação do perverso, ele tem que ter palco, ele tem que ter sempre um outro. Não é ele sozinho, porque não tem sentido. Se ele precisa que essa lei exista, tá? Se ele precisa que essa lei, para que ele possa se sentir vivo, ele precisa o tempo todo estar afrontando essa lei, tem que ter um outro do outro lado. Então, quando eu bato e você vê, sou eu, vai me livrar, não tenho esse outro. Agora, se eu digo que eu bato na madeira, e esse vai bater na minha madeira, eu digo para você, consigo dizer para você o que é que você tem que fazer, porque isso me dá poderes extraordinários, né? Que bater na madeira me dá, aí eu posso usar isso como um fetiche, porque ele está me revestindo de algo que eu vou dizer para você o que é o melhor, tá? Ah, então tem aqui, deixa eu ver aqui que eu pego aqui. Tem exemplos clínicos que eu trouxe para vocês sobre essa questão do limite como um pedido de amor. Então, aqui temos um exemplo clínico, né? Um homem de 33 anos chega atrasado de propósito, rindo. Você deve estar com raiva de mim. O profissional não fica com raiva, apenas marca o horário. Na semana seguinte, ele chega no tempo e diz, certo? E diz, é bom saber que dá para errar e continuar aqui. Ele testava a lei para sentir o amor contido dela. Então, veja, o fato de o paciente chegar e estar o tempo todo no teu limite, quando você não entra no processo dele, quando você não fica com raiva, quando você não pune, você apenas aplica a lei, segura esse teu paciente perverso. Ele sabe que tem a lei ali. Se eu puno, se eu fico chateada, se eu brigo com ele, se eu mostro que, você faltou, eu vou ter que fazer isso, replicar, quem está no poder é ele. E ele precisa disso. Quando não, ele precisa da borda. O que nós vamos fazer com a estrutura perversa na clínica é dar a borda para ele, porque ele precisa, senão ele se fragmenta. Ele precisa da borda, ele precisa da lei para poder existir. O que faz segurar ele dentro de uma análise de uma estrutura perversa é a borda. Ele saber que tem um enquadre ali que ele tem que se manter. E aí ele vai, porque ele tem as questões dele que ele quer resolver. Um outro ponto que eu trouxe foi, né, o cuidar que controla, né, a bondade perversa. Então, uma frase de Dó que eu trouxe foi: a mãe fálica é aquela que se apresenta como completa e convoca o sujeito a preencher o que nela falta. Então, falar dessa mãe fálica, que é essa figura do grande outro, sem falta, é o que suga o sujeito para dentro da completude. O perverso nasce quando o filho, ao invés de aceitar a falta da mãe, decide preenchê-la a partir daí. Ela passa a viver para salvar o mundo. Isso é um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é sobre a questão da superioridade, a questão de salvadora. O que acontece com a questão dos profissionais que estão iniciando? Querer salvar o outro, querer ajudar esse perverso a ele, né, não sofrer tanto, porque quando ele, principalmente quando ele traz algo de uma fragilidade, querer levar a questão moral para esse perverso, mostrando o que é certo ou errado. Então, assim, a salvadora é aquela que vai dar orientação. Isso é algo que muitos profissionais tentam fazer no início. Então, eu tive um paciente em que ele falava de um sofrimento, né,
muito que a esposa ia deixar, a esposa já havia o traído, e ele perdoou a esposa, e ele queria voltar para essa esposa, mas ela não queria mais, né? Então, a fala dele, o discurso dele era aquele homem bom, bondoso, que estava ali querendo conquistar a esposa novamente, querendo resgatar esse casamento, porque ele não suportava ver que é um casamento de anos e anos iriam se acabar. Qual era o objetivo por trás disso tudo? O que é que tinha? Ele não queria ficar sozinho. Então, quando a gente vai ouvindo a história, tá? Toda a história dele era o lugar que ele colocou essa esposa, o lugar que ele colocava na esposa é um lugar sempre menor, porque era a vontade dele, era aquilo que ele achava que era certo, era aquilo, tudo que girava em torno dele, tudo que girava em torno dele era o que era o correto. A gente poderia trabalhar aqui, pensar, vamos dizer, em um obsessivo, uma pessoa mais narcisista, mas que lugar ele me colocava? Que é aquela segunda pergunta. Que lugar ele me colocava? No mesmo lugar que colocava ela. Ele não aceitava nada do que eu vinha falar, ele, né, estava ali apenas para poder mostrar para a esposa que eu estava, que ele estava fazendo o processo de análise. Quando eu fecho a estrutura dele, uma estrutura perversa, que eu fiquei aí de dúvida no histérico obsessivo, quando eu consegui fechar a estrutura perversa e fiz totalmente aquela neutralidade, então ele sai do processo de análise, ele não suporta. Porque no processo de análise, enquanto ele tem, né, aquele sentimento, enquanto ele está preso, o patológico, né, a gente está envolvido com ele está ficando, quando você tem a neutralidade e que ele fica solto, então ele não vai suportar. Então ele não suportou o devolver para ele. E aí eu lembro que uma vez ele disse assim para mim, a minha analista anterior, eu chegava, a gente conversava, batia vários papos aqui com ela, a gente conversava muito com ela. E ela, né, e ela não era diferente de você, porque você me questiona algumas coisas, ela nunca fazia isso. E ele tinha passado anos com essa outra psicanalista. Entende, Mariana? Então, é esse processo que a gente precisa. Josiane, eu vou ter que agora começar a encerrar, porque a gente passou um pouquinho do nosso horário, mas fica o convite, se você tiver coisas ainda que ficou em aberto, se quiser retornar com a gente na semana que vem ou num outro momento, fica o convite para a gente continuar essa fala que está tão interessante, mas é que vai ter pessoas que têm que atender, então a gente vai Não, eu ter entendo. que Eu, assim, encerrar agora. eu sinto, né, porque eu tinha trazido, né, eu não tinha me preparado para falar solto, né, ter trazido realmente um roteirozinho aqui para vocês, para trazer e pegando lá o dó também, tá, Mariana? Mas eu agradeço. Estamos um pouquinho refém da tecnologia mesmo, acontece, É né? mesmo. Acontece. A gente fica, né? Mas às vezes, quando a gente organiza mentalmente, a gente consegue ter um meio e fim, né? Mas, assim, eu espero, né, que eu tenha, né, um pouco aqui, tenha conseguido dar pelo menos o norte, tirar algumas dúvidas aqui para vocês, tá certo? O convite fica para seguir lá no meu Instagram. Tem também o YouTube, tá certo? Lá que eu também tenho algumas Qual que é o palavras seu lá. Instagram, Josiane? É Josiane Pires? Josiane Pires Psi. E Sim. no YouTube é Gesclip. Gesclip, tá? Tem isso aí. Inclusive, eu ia até deixar um convite aqui, tá, Mariana? Rapidinho. Agora, no dia em outubro, no primeiro sábado de outubro, eu vou fazer uma imersão com o pessoal que é sobre dinheiro, tá? Psicanálise e dinheiro, mas não o dinheiro só no sentido do paciente, mas no sentido dos profissionais também, porque que às vezes a questão financeira atrapalha tanto a nossa vida. Quantos profissionais poderiam estar em outra situação financeira e às vezes fica ali limitado e não sabe como continuar. Ok, gente? E obrigada, então. Tá? Muito obrigada, Josiane Pires, muito obrigada a todo mundo que está aqui hoje. E nos vemos semana que vem, para os que estão acompanhando aí os estudos, tá bem? Obrigado. Obrigada. Obrigada também, gente. Vai, tchau. Tchau. O Bruno teve que sair, gente, ele foi atender. Mas ok. semana que vem tá aí com a gente de novo.
Tchau, tchau.